Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso IL Flash começa com o texto do Gabriel Wilhelms. O avião da FAB e o racialismo nu. O artigo trata da polêmica ida da ministra da Igualdade Racial, incrivelmente nós temos um ministério com esse nome, Aniele Franco, cuja credencial para estar no ministério é ser a irmã da Marielle, em um avião da FAB, à final da Copa do Brasil, como sendo um combo de elementos que expõem a verdadeira face, diz-nos o Gabriel, daquilo que ela e sua trupe ideológica representam. Além da Aniele Franco, também estava presente o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, também estava o ministro do Esporte, André Fufuca, e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A Aniele argumenta que a ida dela e dos demais ministros ao estádio teve como propósito assinar uma ação do governo federal contra o racismo no esporte, e que a escolha da final da Copa do Brasil foi estratégica, já que isso daria maior visibilidade à ação. E realmente houve bastante visibilidade, mas provavelmente não a que a ministra queria, não é? Como diz-nos o Gabriel. As pessoas, leia-se contribuintes, não tardaram em apontar o fato de que a ministra é flamenguista e que na prática acabou usando um avião da FAB para assistir a final do seu próprio time. E ele diz que realmente a presença dos outros ministros e do presidente da CBF denota que o avião não foi usado por uma razão apenas particular. Mas isso não muda o fato de que toda a conjuntura soa como um disparate para o contribuinte. Um disparate muito oportuno. E ele comenta: estar na ribalta dessa forma só faz reforçar a inutilidade de muitos ministérios temáticos deste governo, em especial o Ministério da Igualdade Racial. Muitos brasileiros tomaram conhecimento da existência da geringonça somente agora, durante o ocorrido. Uma ação do governo contra o racismo no esporte, por óbvio, não depende de uma estrutura ministerial temática e não justifica torrar o dinheiro público para criar cabides de emprego para militantes identitários. Na sequência, nós temos um texto do Luan Sperandio. STF erra ao privilegiar criminosos, que também versa sobre um fato recente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal referendando uma liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, permitindo a participação de réus foragidos em audiências de instrução por videoconferência. O que é um exemplo, na visão do Sperandio, gritante da interpretação excessivamente garantista dos direitos fundamentais no processo penal. Essa decisão, alegando a proteção dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é uma afronta à credibilidade do sistema judiciário e uma concessão de privilégio injustificado para os criminosos. O cerne da controvérsia reside, diz-nos ele, na ausência de qualquer base legal para justificar a presença virtual de réus foragidos em audiências. O fundamento do garantismo, que é a busca por proteger os direitos dos cidadãos contra abusos estatais, está sendo deturpado. Na sequência, nós temos uma resenha. E falando de um exemplo positivo do nosso Leonardo Correia sobre a biografia de Elon Musk. Ele nos apresenta, com base na leitura de um livro sobre a vida do Elon Musk, o grande bilionário, dono da Tesla, né, de empresas que cuidam de questões tecnológicas, SpaceX. Ele vai demonstrando alguns aspectos interessantes da personalidade da biografia do Musk, entre elas o viés libertário dele de questionamento de regras, embora também diga que ele não é um liberticida, ele sabe que o mundo de verdade impõe desafios para qualquer ideologia, que ele não é um escravo de narrativas, que ele é um crítico ferrenho do wokeísmo, da agenda identitária progressista. E por isso o livro tem muito o que nos ensinar e tem muitos aspectos interessantes a aprender com a biografia de Elon Musk, segundo a resenha do nosso Leonardo Correia. Na sequência, agora uma crítica a um problema ao pensamento marxista da página Liberalismo Brazuca contra a falácia marxista, escravidão. Ele vem criticar a visão daqueles que afirmam que o liberalismo é responsável, de alguma maneira, pela escravidão, que o liberalismo inventou a escravatura, né? Porque Locke tinha negócios com escravos, quando a escravidão é uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que o liberalismo,
E na época de Locke era uma coisa bastante naturalizada, e ao contrário, os liberais, influenciados pela tradição que de que Locke é um dos marcos fundadores, lutaram contra a escravidão, enfrentaram e depuseram a escravidão. Enquanto o marxismo, apesar das falas de Marx sobre a escravidão, por muitas vezes ele é justificado pelo contexto histórico. Aí para o marxismo vale tudo. Um outro problema, a questão do aborto e a questão da intromissão de um poder, o judiciário, sobre o outro, o legislativo. É o texto do Carlos Júnior, ADPF 442. Como o próprio aborto é um erro maligno. Ele vai nos dizer que essa ADPF 442, uma ação de descumprimento de preceito fundamental que corre no STF, movida pelo PSOL, colocando em xeque os artigos do Código Penal que se referem às punições legais a quem pratica o aborto, basicamente é um esforço por descriminalizar o aborto em qualquer caso pela canetada dos togados. O texto é contra o aborto e ele faz uma manifestação bastante visceral contra o aborto, mas principalmente contra esse desbalanceamento dos poderes absurdo. Se verifica quando o STF tenta entrar numa seara que não lhe compete, que deveria ser objeto da discussão das esferas representativas. Da representação para um outro direito fundamental, a propriedade, o Biratã Iório, nosso conselheiro superior, a propriedade é um direito inegociável. No seu texto, ele defende o valor do direito de propriedade, que é um fundamento do liberalismo, um fundamento da sociedade, do mínimo de paz social que é possível, como diria Ludwig von Mises. Ele sustenta que os direitos de propriedade delimitados pelas leis e protegidos pelo Poder Judicial e pela polícia resultam de um longo período de evolução. A história registra tentativas violentas de restringir e extinguir a propriedade privada por parte de déspotas e movimentos a eles associados, que mesmo quando fracassadas deixaram rastros na concepção legal e na definição de propriedade. Portanto, o direito à propriedade privada, ao lado dos direitos à vida e à liberdade, é uma das colunas que sustentam as sociedades de indivíduos livres em contraposição às sociedades totalitárias. Por isso, é um grave problema o que vem acontecendo quando o colegiado do STF, em decisão unânime, decidiu, reconhecendo as regras da Lei nº 8.629 da Reforma Agrária de 1993, a desapropriação de terras que não cumpram sua função social, mesmo que essas terras sejam produtivas. Nós vamos dar o direito de desapropriar terras produtivas. Por quê? Que não cumprem a sua função social. O que seria essa função social? É um problema muito sério para esse pilar que é a propriedade privada. Na liderança do Yali Flash de hoje, do Tiago Garcia, resenha 1984 de George Orwell. É mais uma resenha deste clássico distópico totalitário, descrevendo um regime totalitário que fascina gerações e molda imaginários até hoje. Esse foi o nosso Yali Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.